hoje faz calor, da natureza, mas com o calor humano desta colheita. Eu só não gostei de uma coisa. Eu acho que o Zé Ronaldo é mais careca do que eu. Não, o Paulo Souto protestou aqui, disse que ele era o mesmo. Mas quando a gente... Ninguém gosta de ficar careca. Mas quando a gente quer que todo mundo fique. Mas olha, eu queria agradecer aqui ao Tarcísio e à Graça pela acolhida. O Tarcísio fez um grande discurso, nos dois sentidos. Não foi só o tempo, não. Na riqueza do conteúdo. Eu vou pedir cópia a ele. Quero cópia do seu discurso agora que saiu. Para saber das coisas daqui. Quero agradecer ao Zé Ronaldo e à Ivanete, que são permanentemente... São, como ele disse, filhos adotivos de Feira de Santana. E você sabe que o amor dos filhos adotivos é tão grande, ou maior às vezes, que o dos filhos naturais. Queria agradecer aqui ao nosso ex-governador, um homem sério, competente, que é o Paulo Souto. Queria aqui agradecer ao ex-governador Nilo Coelho, que veio até aqui para nos acompanhar. Ao Embaçaí, que foi 2 vezes grande prefeito de Salvador. Queria cumprimentar todos os deputados federais e estaduais, que são muitos, eu não conseguiria citar todos. Muitos vereadores, inclusive o presidente da Câmara, prefeitos daqui desta região, que estão hoje nos acompanhando. São muitos. Mais ainda, os pré-candidatos. São vários. Olha, ciúme de homem é muito pior que ciúme de marido e mulher. Citar um, não citar outro, é uma tragédia. Bom, mas eu só queria saber uma coisa também. No meio de toda essa multidão, tem pelo menos um palmeirense sobrando ou não? Olha lá. Eu acho incrível isso. Já ganhei meu dia. Vou contar lá em São Paulo. Encontrei palmeirense em Feira de Santana. Não tinha só corintiano, não. Flamengo, meu neto é Flamengo. Olha aqui, o Ronaldo fez uma pergunta e eu faço aqui. Quem já trabalhou ou tem parente em São Paulo? Dos que estão aqui. Olha aí. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço a Bahia desde uma época que eu não me lembro. Desde quando eu era tão criança que não tinha consciência. A gente não lembra, né? Até 3, 4 anos de idade é muito difícil lembrar. E, como disse o Ronaldo, eu nasci e morei num bairro que era o bairro Operário de São Paulo. Bairro Operário, perto da estação do Brás, de trem. E era um lugar onde chegavam os migrantes de outros estados, principalmente da Bahia. Os baianos, de longe, são os mais numerosos migrantes para São Paulo. Não sei se vocês sabiam. De longe. E eram os meus colegas. Os filhos eram meus colegas. Na pré-escola, naquela época chamava no parque infantil, e depois na escola. De maneira que eu cresci conhecendo a Bahia. Eu sabia, até hoje eu sei, eu não vou cantar. Eu só canto quando tiver com arma me apontando, como ontem no Datena, que me obrigou. Vocês não viram, porque passou, não entrou na parte nacional, eu não deixei, porque entre os paulistas eles já me conhecem mais, não vão achar que eu sou tão bom cantor quanto político. Mas no resto podem pensar isso. Mas eu aprendi o Luiz Gonzaga, eu sei a maioria das músicas dele, desde criança.
não era baiano, mas trazia, né, o ar da Bahia. E, o que é? Fala. Eu sei que ela é nordestino, Gonzaga, imagina. Eu tive até na terra dele. Mas estou dizendo, eu nasci dentro e me desenvolvi da cultura do Nordeste, principalmente da cultura baiana. Depois, quando eu fui fazer política estudantil, eu fui presidente da União dos Estudantes de São Paulo e depois me candidatei a presidente da UNE. E quem sabia fazer política no Brasil de estudante eram mineiros e baianos, de longe. Pernambucano também, carioca e tal, mas mineiro e baiano. E o candidato contra mim era baiano. É um amigo meu, até hoje, o Sérgio Galdês. Mas ele é que concorreu comigo. E nós éramos da mesma organização política, Ação Popular, que como tinha maioria, tinha disputa interna. E o resto dos outros agrupações políticas também opinavam. E olha, derrotar um baiano foi muito difícil. Eu só ganhei por um motivo, porque tinha outro baiano que queria ser candidato, e baiano, quando briga com baiano, sai de baixo. Sai de baixo. Mas enfim, aprendi muito quando era estudante. Vinha muito aqui, né, no contato. Eu tinha 21 anos, mas me especializei em Brasil nessa época. Depois eu virei presidente da UNE, que era uma entidade forte na época, não partidária do ponto de vista da política tradicional, mas forte. E veio o golpe e eu acabei tendo que sair do Brasil. Eu fui condenado por crime de opinião. Vocês querem saber o que é uma democracia, o que não é uma democracia? Numa democracia ninguém está preso porque é contra o governo, porque tem uma opinião qualquer. Numa ditadura é preso, até a morte às vezes, pela opinião que tem. Mas eu fiquei fora 14 anos. 14 anos. O Tarcísio tem 10 irmãos, 20, que é uma coisa espantosa. Eu era filho único. Só por isso, aliás, é que eu pude estudar em escola pública, mas eu não precisei trabalhar logo de adolescente. Dava para meu pai dar conta da casa. Depois ele não aguentou mais, nos primeiros anos dava. Eu ganhava também dando aula particular. E foi muito duro, né? Você ser filho único, ficar 14 anos longe dos seus pais. Uma coisa muito difícil, muito difícil. Mas eu aprendi lá fora a olhar o Brasil como um todo. Eu já tive um curso de Brasil quando era líder estudantil. E depois, olhando o Brasil na sua totalidade. E é assim que a gente tem que olhar o Brasil, e é assim que a gente tem que governar o Brasil de todos e de todas. Eu, quando fui ministro da Saúde, eu não entendia nada de saúde, de medicina. Continuo sem entender. Às vezes as pessoas pensam que eu sou médico. Não, eu estudei engenharia, depois economia e tal. Mas eu atopei o desafio da saúde. Juntei uma boa equipe, inclusive um baiano, o Renilson, que foi um dos meus. Eu tinha 4 braços direitos. Ou ele era um, né, me ajudou muito. Mas toquei para frente a questão da saúde. Minha única incomodidade com o ministro da Saúde era visitar o hospital. Porque o pessoal gosta de te levar na UTI e ficar mostrando. E eu não gosto. Eu não quero ficar olhando. Eu não consigo ver aplicar uma injeção que já me dá. Né? Mas eu acho tudo importante. Só que eu não tenho vocação para isso. Mas não precisa para fazer um bom trabalho. Eu acho que eu fiz, modéstia à parte, um bom trabalho. Por quê? Eu disse o seguinte. Muita gente me dizia, mas você não pode ser ministro da Saúde. É uma fria. Era a mais difícil do Brasil, você vai se queimar. Eu ficava impressionado. Mas numa hora eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou topar. Eu vou topar, mesmo que eu não fizer tudo, uma coisa vai acontecer. O povo brasileiro, as mulheres do Brasil, que se preocupam com a saúde, que é a mulher que se preocupa dentro da família.